E aí, pessoal, beleza? Já pararam para pensar como a tecnologia está mudando completamente o trabalho do historiador? Hoje, a gente vai mergulhar nessa jornada incrível de como documentos empoeirados se transformam em dados cheios de vida, abrindo um mundo de possibilidades para a gente entender o passado. É a viagem do pau ao pixel. Vamos nessa! Para começar, vamos comparar os dois mundos. De um lado, você tem o historiador no arquivo físico, sabe? Aquela imagem clássica. Salas silenciosas, o cheirinho de papel antigo e aquele cuidado gigantesco para mexer em documentos únicos e super frágeis. Agora, olha para o outro lado. O historiador na nuvem digital. Fontes do mundo todo a um clique de distância. É uma mudança absurda, né? Mas que já começa com uma pergunta bem séria. Como a gente sabe se o que a gente está vendo online é de verdade? E essa transformação toda tem nome, viu? É a história digital. E ó, não é só sobre usar o Google para pesquisar, não. É uma área de estudo inteira que faz a gente repensar o nosso próprio trabalho. Como que a tecnologia não só ajuda, mas muda a forma como a gente investiga e, no fim das contas, como a gente conta a história. Agora, se liga nesse ponto que é crucial. A gente bate o olho num documento escaneado e pensa, é uma cópia, certo? Pois é, mas está errado. Uma fonte digital não é uma simples cópia. Ela é uma coisa nova, um objeto com suas próprias regras, seus próprios riscos e, claro, um potencial totalmente diferente. Entender essa diferença é o pulo do gato. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Como é que um documento físico, tipo um livro de escola bem antigo, se transforma em algo que um pesquisador pode de fato usar e confiar no ambiente digital? Esse caminho é muito mais elaborado do que a gente imagina. É uma jornada de 4 passos. Primeiro, claro, o documento físico é escaneado. Mas isso é só o começo. A mágica mesmo acontece no terceiro passo. A gente adiciona os metadados. Pensa nos metadados como se fosse o RG do arquivo. São essas informações, quem escreveu, de quando é, de onde veio, que transformam uma simples imagem num objeto digital inteligente, turbinado e pronto para ser pesquisado. E essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. Um livro físico é aquilo ali, estático, parado num lugar só. Já o objeto digital, não. Ele é dinâmico, pode ser acessado de qualquer canto do mundo, é interativo. Só que aí vem a ironia. Enquanto o papel se preocupa com o mofo, o arquivo digital tem um inimigo bem mais moderno. O risco de, um dia, a gente não ter mais a tecnologia para conseguir abrir ele. Complicado, né? Beleza, então a gente tem esses objetos digitais que são super valiosos, mas ao mesmo tempo super frágeis. A pergunta que fica é: onde a gente guarda tudo isso com segurança? A resposta está nas bibliotecas do século XXI, os repositórios digitais. E um repositório digital, como esse da Universidade Federal de Santa Catarina, não é só uma pasta na nuvem tipo um Google Drive. Pensa nele como uma biblioteca de verdade, só que digital. Ela tem regras, segurança e um plano para garantir que todo aquele conhecimento vai continuar ali, acessível e organizado por muito, muito tempo. E o mais legal é que os benefícios se alimentam. Dá uma olhada. Quando uma instituição coloca sua pesquisa num repositório, ela ganha mais visibilidade. Isso leva a um acesso mais livre ao conhecimento, o que, por sua vez, ajuda na preservação a longo prazo e incentiva a colaboração entre pesquisadores do mundo todo. É um ciclo super positivo. Mas calma lá, não adianta só criar e guardar esses arquivos. Se a gente simplesmente largar eles lá, eles podem se perder ou virar lixo digital. É preciso ter um cuidado constante. E é aí que entra a curadoria digital. Falar em curadoria digital é basicamente falar sobre ser um guardião do futuro. Não é só salvar como. É um trabalho ativo para cuidar do arquivo durante toda a sua existência, garantindo que ele continue autêntico, confiável e, o mais importante, útil. Talvez até daqui a 100 anos. E esse processo lembra muito o de um curador de museu, saca? Começa no planejamento, na criação do objeto, já pensando no futuro. Depois, ele é avaliado e guardado num repositório seguro. Aí vem o trabalho constante de preservação e, por fim, a etapa de deixar ele disponível para todo mundo, para que novas pesquisas e novas histórias possam nascer. E é aqui que a gente chega no ponto alto, no grande motivo para todo esse trabalho de digitalizar, organizar e cuidar das fontes.
O verdadeiro poder da história digital está no reuso. Só que para esse reuso dar certo, não dá para só jogar o arquivo na internet de qualquer jeito. Os dados precisam seguir umas regrinhas de boa convivência, os famosos princípios FAIR. A ideia é simples. Os dados precisam ser fáceis de achar, findable, o acesso a eles tem que ser claro, accessible, eles precisam conversar com outros sistemas, interoperável e, claro, tem que ser reutilizáveis, reusable, do ponto de vista técnico e legal. E aqui é que a mágica acontece. O reuso abre um leque de possibilidades que a gente nem imagina. Um pesquisador, daqui a 50 anos, pode pegar os dados que a gente está gerando hoje e fazer perguntas que nunca passaram pela nossa cabeça, usando ferramentas que ainda nem existem. É incrível pensar nisso. Então, no final das contas, essa mudança do pó físico para o dado digital não é só uma melhoria técnica, é uma revolução de verdade no jeito como a gente produz e acessa a história. Isso deixa a gente com uma pergunta fascinante para o futuro. Agora que o passado está se tornando esse imenso banco de dados aberto, que histórias fantásticas a gente ainda vai descobrir?